Estar aqui nesta noite para adorarmos ao Senhor e engrandecer o nome santo daquele que vive e reina para sempre. Agradeço desde já ao pastor da igreja pela oportunidade, pela receptividade. Fico feliz em rever aqui o nosso irmão pastor Jovino, de longa data, conheço ele já há mais de 10 anos, para a glória de Deus. Estive aqui algum tempo atrás, há mais de um ano, quando estive pregando aqui no culto de ceia, e aprove ao Senhor trazer-me nesta noite aqui, passado algum tempo, retornar, porque como diz, o bom filho a casa torna. Então, Romanos, gostaria de ler aqui em Romanos capítulo 8, versículo de número 35. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Somente este versículo. Meus amados irmãos e irmãs, obreiros do Senhor que aqui se encontram nesta noite, nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, essa carta que é intitulada a carta mais teológica do apóstolo Paulo. É sabido que o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, porém essa carta é a mais teológica. Por quê? Porque ele trata aqui de questões doutrinárias muito importantes e que muitas das vezes ele não vai tratar em outras cartas. É também a carta mais longa do apóstolo Paulo, na qual nós temos, aleluia, conhecimento. Então, nesse texto bíblico aqui de Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo está fazendo aqui neste versículo uma pergunta, mas as perguntas que Paulo faz nesta carta é interessante, porque ele começa do versículo 31 a fazer as perguntas e vai até o versículo 35 fazendo uma série de 7 perguntas aqui dentro da palavra do Senhor, e são perguntas que normalmente são chamadas de perguntas retóricas. O que é pergunta retórica? Pergunta retórica, meus irmãos, é quando a pessoa faz a pergunta e ele mesmo automaticamente responde a pergunta que ele faz. Isto é, um recurso na hora da fala, na hora da linguagem, e Paulo usa muito aqui. Ele chega a parecer, ao ler a carta aos Romanos, ele parece um advogado ao ponto de fazer tantas argumentações justamente para defender a doutrina, porque ele faz as argumentações bem fundamentadas, bem estruturadas, parecendo um advogado, porém ele está aqui defendendo justamente as bases da fé cristã, pela qual a fé cristã se assenta. Então nós vemos aqui Paulo fazendo uma pergunta dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, nada poderia separar do amor de Cristo. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo cumpriu a sua obra, a sua missão na cruz do Calvário, para resgatar o homem do largo do charco de lodo, para resgatar o homem do pecado, e para isso ele morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Mas a sua obra, ela tem o poder de purificar, a obra do Senhor tem o poder de trazer o perdão. E agora Paulo está dizendo aos romanos aqui que nada poderia separar o crente do amor de Cristo. Mesmo a perseguição não era capaz de poder parar um servo do Senhor que havia sido salvo, aleluia, que havia sobretudo aqui justificado pela fé, porque uma das doutrinas aqui
aqui que Paulo ressalta é a doutrina da justificação pela fé. Então Paulo mostra que uma vez que você foi justificado pela fé, nada poderia te separar do amor de Cristo. E aqui ele elenca uma série de situações que poderia fazer com que alguém pensasse: isso aqui pode me fazer afastar-se do amor de Cristo. Porém o texto bíblico, ora doravante, nos mostra que, aleluia, nem isso podia separar o amor dos servos de Deus daquele tempo, do primeiro século, do amor de Cristo. Talvez você diga e pergunta, meus irmãos e irmãs obreiros, o que poderia hoje para nós o Senhor está falando? Ora, o Senhor está dizendo a mesma coisa. Nada, nenhuma situação que eu e você venhamos atravessar, nenhuma situação, circunstância que podemos passar, a necessidade, uma provação ou qualquer outra coisa que você possa estar passando, até mesmo a enfermidade, pode fazer você afastar-se de Cristo. Por quê? Porque a sua salvação é superior a qualquer condição humana nessa terra. Ah, meus irmãos e irmãs, porque isso tudo aqui irá passar, como foi dito, mas o céu não pode passar. Então, meus irmãos, saiba que a nossa luta, como diz Paulo em outra passagem bíblica, é apenas leve e momentânea, porém o peso maior é o peso da glória de Deus. Paulo vai destacar. Então, meus irmãos, Paulo estava dizendo que nada pode separar-nos do amor de Cristo, e nos dias de hoje não é diferente. O Espírito Santo está te dizendo: se alguma coisa estava fazendo você pensar em se afastar do caminho do Senhor, por conta da luta que não está conseguindo vencer, por conta de uma provação, por conta de uma necessidade, por conta de algo que precisa, ora, o Senhor está dizendo: nada disso pode te afastar do real objetivo da sua vida, que é estar e permanecer em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, é por isso que nós devemos continuar batalhando, porque nada pode roubar a salvação. A salvação foi dada por Cristo, e nada pode tirar. Os encantos deste mundo não pode nos tirar. Mesmo situações como angústia, aflições, como Paulo vai dizer aqui, até a fome, a nudez. Naquele tempo havia o perigo da perseguição romana, do grande e temível Império Romano, mas nada disso poderia frear a marcha da igreja. Portanto, ainda que o inimigo tente te perseguir, tente te parar, hoje no sentido espiritual, ali naquele tempo era literal, era o império, era o exército romano, mas hoje o império do mal, o império das trevas, tenta barrar a nossa caminhada, tenta impedir que nós prosseguirmos na fé, tentando esfriar, tentando, aleluia, fazer com que nós paramos na nossa jornada cristã, em nosso jornalhar. Mas o Senhor está dizendo nessa noite que nada pode nos parar, uma vez que nós estejamos firmados em Jesus Cristo, porque o amor de Cristo está derramado em nossos corações, e nada pode separar-nos, nem mesmo a perseguição, nem a espada, nem o perigo de morte. Nada pode nos separar, porque ainda que venhamos a morrer, todavia, se morrermos firmados em Jesus Cristo, a nossa garantia de salvação eterna já está guardada no céu. Oh, meus irmãos, por isso permaneçamos no Senhor Jesus Cristo, independente das nossas necessidades, privações, independente se estamos a pé ou de veículo, se estamos empregados ou não empregados, se temos condição financeira ou não temos, se temos necessidades outras, ou mesmo de saúde. Todavia, ainda que o Senhor possa não vir a curar, mas todavia uma certeza é fato, que a salvação nossa é a principal razão
de nós hoje estarmos na presença do Senhor, e nós não podemos perder de vista isso. Por isso, quem nos separará? Paulo faz uma pergunta, porque Paulo sabia que nada, para Paulo a questão era resolvida. Já estou terminando a saudação. Para Paulo a questão estava resolvida, porque Paulo faz a pergunta e na mente de Paulo já tinha a resposta ali. E é claro, Paulo inspirado pelo Espírito Santo, sem perder de vista, aleluia, a questão da inspiração da palavra de Deus. E Paulo faz a pergunta e ele já tinha em mente a resposta, dizendo para Paulo era algo resolvido. Nesta noite o Espírito de Deus pergunta para ti: é resolvido para você a questão da sua salvação, ou você ainda tem dúvida da sua salvação? Mas se nesta noite você está com dúvida quanto à tua salvação, tenha como Paulo a mesma certeza, aleluia, de que, aleluia, nada pode te separar do amor de Cristo, porque o amor de Cristo é superior, tão superior que Ele deu a sua vida em resgate da minha e da tua vida. Deus abençoe.